Fala galera! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se vocês são do tipo que curtem passar aquela noite em claro, com o coração saindo pela boca e olhando para os cantos escuros do quarto, vocês estão no lugar certo. Hoje, a gente vai conversar sobre uma parada que mexe profundamente com as minhas estruturas desde que eu me entendo por gente. Vamos falar de uma das franquias mais sangrentas, viscerais e icônicas de toda a história do cinema de terror. Sim, meus amigos, eu estou falando do universo caótico e assustador de Evil Dead, que aqui no Brasil a gente conhece muito bem pelo título clássico de A Morte do Demônio. Olha, quem me acompanha por aqui sabe perfeitamente que eu sou um fã completamente fissurado por essa série de filmes. Desde os tempos de fita VHS, passando pelos diretores que revolucionaram o gênero, eu sempre achei fascinante como essa história consegue misturar um horror absurdamente pesado com uma pegada de bizarrice que só eles sabem fazer. E para nossa total alegria, ou desespero completo, esse universo macabro acaba de ganhar mais um capítulo de peso. Acabou de sair o mais novo filme da franquia, intitulado A Morte do Demônio, em chamas. E claro, eu já corri para assistir, passei aquele sufoco clássico na poltrona do cinema, e agora estou aqui com a cabeça explodindo para contar absolutamente tudo para vocês. Se você caiu de paraquedas neste vídeo e nunca ouviu falar de Livro dos Mortos, possessões demoníacas ou motosserras decepando membros, relaxa o seu coração. Não precisa sair correndo para maratonar todos os filmes antigos desesperadamente para conseguir entender o vídeo de hoje, porque o meu objetivo aqui é te dar aquela base esperta, te situar no meio desse caos, e depois destrinchar cada detalhe mesmo, dessa nova produção que veio para botar fogo em tudo, literalmente. Pra gente começar a nossa conversa com o pé direito, eu preciso te explicar de forma bem simples o que faz um filme ser de fato um Evil Dead legítimo. Existem alguns elementos que são praticamente a assinatura dessa franquia, coisas que estão presentes em quase todas as histórias e que fazem os fãs raiz darem aquele sorriso de orelha a orelha. O primeiro e mais importante deles é o Necronomicon Ex Mortis, popularmente conhecido no mundo inteiro como o Livro dos Mortos. Pensa numa parada antiga, sinistra, encadernada em pele humana e escrita com o próprio sangue. Esse livro dos infernos está cheio de rituais e encantamentos profanos que nunca, sob hipótese alguma, deveriam ser lidos em voz alta. Mas, como em filme de terror o bom senso passa longe, sempre tem alguém curioso o suficiente para abrir a boca e ler essas palavras malditas. Quando isso acontece, meus amigos, as forças das trevas despertam com um ódio descomunal. Essas forças são os chamados demônios kandarianos, entidades espirituais malignas, que precisam urgentemente de um corpo físico para conseguir habitar no nosso plano terrestre e espalhar o caos absoluto. E quando um demônio desse consegue possuir uma pessoa ou até mesmo um animal, aquela criatura deixa de ser humana e se transforma no que a gente chama de Deadite. Os Deadites são uma espécie de zumbis demoníacos, só que infinitamente mais perigosos e sádicos do que os mortos-vivos comuns que a gente vê por aí. Eles não são criaturas burras que só andam devagar atrás de cérebro. Eles mantêm a inteligência, falam com vozes distorcidas, jogam jogos mentais pesados e sentem um prazer genuíno e doentio em torturar psicologicamente e fisicamente os seus alvos, antes de dilacerá-los por completo. É uma parada realmente perturbadora de assistir. E para fechar esse combo de elementos clássicos, existe uma arma mitológica fundamental, chamada Adaga Kandariana. Essa adaga antiga e misteriosa é praticamente a única coisa capaz de ferir gravemente ou banir esses demônios de uma vez por todas. Ela é um perigo real para os Deadites, e eles sabem disso. Sabendo disso, vocês conseguem imaginar que a busca ou a destruição dessa adaga é sempre um ponto crucial nas histórias desse universo. Agora que a gente já nivelou o conhecimento e vocês entenderam o básico das regras desse jogo macabro, vamos mergulhar de cabeça em A Morte do Demônio, em chamas. Eu confesso para vocês que fui para o cinema com uma expectativa lá no alto, mas também com aquele frio na barriga, porque mexer com clássicos sempre é uma linha muito tênue entre o sucesso absoluto e o desastre completo. Mas vamos lá, deixa eu apresentar para vocês como a trama se desenrola.
A história dessa vez gira em torno de um rapaz chamado Joseph Price, o nosso protagonista central. O Joseph é um cara normal, mas ele carrega uma herança de família bem peculiar e perigosa. O falecido avô dele, um homem chamado Benjamin Price, era um professor de história antiga completamente obcecado por arqueologia e ocultismo. O velho Benjamin passou a vida inteira pesquisando sobre o Necronomicon. E vejam só a audácia do indivíduo. Ele conseguiu descobrir e traduzir alguns dos feitiços e encantamentos malditos que estavam guardados naquela relíquia. Para não esquecer de nada, o Benjamin anotou detalhadamente todas essas fórmulas sinistras em seus cadernos de anotações pessoais. Como se não bastasse ter as palavras certas para invocar o próprio capeta, o avô do Joseph também conseguiu colocar as mãos na lendária adaga kandariana. Obviamente, os demônios ficaram sabendo que o velho estava com a única arma capaz de destruí-los, e começaram a caçar o homem implacavelmente. Percebendo o perigo iminente que corria e querendo proteger o mundo daquela ameaça, o Benjamin tomou uma atitude drástica. Ele pegou a adaga maldita, colocou dentro de um saco de estopa bem reforçado e selou a parada com vários encantamentos sagrados e símbolos de proteção para camuflar a energia da arma e impedir que os demônios a localizassem. O tempo passou, o Benjamin morreu, e o Joseph decidiu usar todas aquelas pesquisas bizarras do avô como base para escrever um livro. Para isso, ele se isolou na antiga casa que pertenceu ao Benjamin para estudar os tais cadernos de anotações. Só que a curiosidade é o maior pecado do ser humano em filmes de terror, não é verdade? Fuçando nas tralhas do avô, o Joseph acaba encontrando o bendito saco selado. Sem ter a menor noção do perigo real que aquilo representava, movido por uma curiosidade puramente acadêmica, ele vai lá e desfaz os nós do saco. No exato milésimo de segundo em que o Joseph abre aquela proteção e toca na adaga kandariana, uma onda de energia sobrenatural monstruosa é liberada no ar, quebrando o disfarce e fazendo com que todas as forças malignas da região detectassem instantaneamente a localização exata da arma. A partir do momento em que o Joseph comete esse erro crasso de abrir o saco protetor da adaga, o filme engata uma primeira marcha de tensão que não desacelera mais. E aqui vem um fanservice espetacular que me fez dar um pulo da cadeira do cinema. Vocês se lembram da Jessica? Aquela garota que foi possuída e causou um verdadeiro massacre logo no início do filme anterior da franquia? Pois bem, se você achou que ela tinha sido eliminada definitivamente, achou errado. Acontece que a criatura demoníaca que habitava o corpo da Jessica ainda estava vagando por aí, enfraquecida, mas totalmente viva e sedenta por sangue. No momento em que o Joseph libera a energia da adaga kandariana na velha casa dos Price, a Deadite Jessica sente essa vibração de longe, como se fosse um farol brilhando na escuridão. Ela percebe que a maior ameaça contra a sua espécie está exposta e decide começar uma caçada implacável para encontrar e destruir o objeto de uma vez por todas. No caminho em direção à casa, a direção do filme faz questão de nos lembrar do quão cruel e impiedosa essa franquia pode ser. A Jessica está passando perto de uma área de rio quando avista dois rapazes inocentes que estavam ali apenas aproveitando o dia para pescar tranquilamente. Sem nenhum motivo aparente, além do puro prazer de matar, a Deadite ataca os dois rapazes de uma forma absurdamente violenta e gráfica, deixando um rastro de sangue na água antes de continuar sua marcha sinistra. Enquanto essa monstruosidade avança, a vida do Joseph segue normalmente, sem ele ter a menor ideia do apocalipse que acabou de convocar para o quintal de sua casa. Na verdade, aquele dia era para ser um momento de celebração, já que era o aniversário dele. Para comemorar a data, o Joseph organiza uma pequena reunião íntima na própria residência. Ele convida o seu irmão mais velho, um cara chamado Will, a esposa do Will, chamada Alice, e também traz a sua namorada, a tia. No começo, o clima é de festa, risadas e bolo, mas as coisas começam a desandar rapidamente por conta de tensões familiares que já estavam fervendo há muito tempo embaixo do tapete. Logo após o parabéns, o clima azeda completamente e começa uma discussão acalorada e feia entre o Will e a Alice. O Will, completamente enfurecido e sem paciência para resolver o problema conversando,
Pega as chaves do carro, bate a porta da casa com força e sai dirigindo sozinho pela estrada escura no meio da noite para espairecer a cabeça. Essa saída intempestiva do Will acaba sendo o estopim para uma sequência de eventos trágicos e assustadores que ditam o tom desesperador do resto do filme. Ele está dirigindo em alta velocidade, com os nervos à flor da pele, quando de repente, no meio da escuridão da estrada deserta, a figura bizarra da Deadite Jessica surge do absoluto nada bem na frente dos faróis. O impacto é inevitável. O Will atropela a criatura com tudo, fazendo o carro capotar ou sofrer um estrago gigante. Agora, deixa eu te explicar o nível de maldade e inteligência estratégica desses demônios. A Jessica não cruzou o caminho do Will por pura coincidência do destino. Na verdade, ela estava rastreando a linhagem de sangue da família Price. Lembra que o Joseph tinha acabado de tocar na adaga sagrada? Então, logo depois de manusear o objeto místico, o Joseph tinha se encontrado com o irmão, e os dois tinham se cumprimentado com um aperto de mãos caloroso. Essa simples transferência física fez com que o Will ficasse impregnado com o resquício da energia espiritual da adaga. Quando a Jessica se aproximou da estrada, ela farejou essa energia no Will imediatamente. Com um sorriso macabro no rosto, a Deadite destrói o carro do Will de forma brutal e tira a vida do homem ali mesmo, na beira da estrada. Mas a morte física era apenas a primeira etapa do plano. A Jessica canaliza a essência demoníaca do mal e a transfere diretamente para dentro do corpo recém-falecido do Will. O objetivo dela era genial e maligno: usar o próprio irmão do Joseph como um cavalo de Troia perfeito para conseguir entrar na casa da família sem levantar suspeitas e roubar a adaga. Depois de concluir o processo de possessão, o corpo do Will morre de fato na aparência, transformando-se em um Deadite em estado de latência. Ele não começa a gritar ou a atacar imediatamente. A inteligência demoníaca decide manter o corpo imóvel, se passando por um cadáver comum, apenas esperando pacientemente que as autoridades e a família o encontrem, para que ele seja levado de volta para o seio familiar em um caixão. É um plano maquiavélico que mostra o quanto essa nova versão de Evil Dead aposta no terror psicológico além do gore explícito. A narrativa dá um salto temporal doloroso para o dia seguinte, onde somos jogados diretamente para o funeral do Will. A atmosfera dessa sequência é incrivelmente pesada e claustrofóbica. Toda a família Price está reunida em um crematório local, uma construção antiga e cinzenta, para prestar as últimas homenagens e se despedir do rapaz de forma definitiva através da cremação. O clima no local está tenso, com lágrimas, arrependimentos e aquela culpa velada pairando sobre os presentes. Depois que os discursos fúnebres terminam e o Joseph faz uma homenagem emocionante ao irmão, o funcionário encarregado do crematório começa os procedimentos padrão para empurrar o caixão em direção ao forno industrial. É nesse momento de dor extrema que o pai do Will, um homem mais velho chamado Edgar, sente aquele aperto forte no peito e decide que precisa ver o rosto do filho pela última vez, antes que ele vire cinzas. Contra as normas do local, o Edgar entra na sala de preparação técnica do crematório para se despedir. E é aí, meus amigos, que o inferno resolve abrir as portas de vez. No momento em que o Edgar se aproxima e toca no caixão, a latência do demônio acaba. A tampa do caixão explode para cima e o cadáver do Will se levanta como uma marionete bizarra das trevas. Antes que o velho Edgar consiga esboçar qualquer reação de defesa ou gritar por socorro, o Deadite Will avança sobre ele e, através de um toque violento e profano, injeta uma parte daquela essência maligna diretamente no peito do pai, contaminando a alma do velho instantaneamente. Logo em seguida, para garantir que ninguém do lado de fora ouça o que está acontecendo ali dentro, o Will ataca o pobre funcionário do crematório que estava operando as máquinas, assassinando o homem de forma brutal e silenciosa nos bastidores daquela sala fria. O que se segue após o incidente no crematório é uma transição angustiante para o cenário principal da nossa história. Após a tragédia inicial, os membros restantes da família decidem se refugiar e se reunir na antiga residência isolada que pertenceu ao avô Benjamin. O local, que já era meio sinistro por si só, agora serve de lar temporário para o Joseph, que continua tentando manter a sanidade e focar na escrita do seu livro.
mas o perigo real já estava caminhando a passos largos em direção a eles. A inteligência coletiva dessas entidades demoníacas é assustadora. Como o Will agora estava livre e oculto, a essência do mal operava através do corpo do pai, o Edgar, que voltou para junto da família, agindo como se nada tivesse acontecido, mas carregando o demônio escondido dentro de si, pronto para dar o bote na hora certa. O plano estava funcionando perfeitamente. O demônio finalmente tinha conseguido se infiltrar no coração da propriedade dos Price através do Edgar, enquanto o corpo desfigurado e morto-vivo do Will vinha logo atrás, se arrastando pelas sombras da floresta ao redor da casa, esperando o momento ideal para cercar as saídas. Para piorar a situação de confinamento, o clima psicológico dentro da casa estava completamente insuportável. Os pais do Will, o Edgar e a mãe, Susan, estavam profundamente amargurados e direcionavam toda a sua raiva e frustração para cima da nora, a Alice. Na cabeça deturpada deles, a Alice era a única e verdadeira culpada pela morte do filho, já que o Will só tinha saído de carro naquela noite fatídica por causa da briga de casal. Só que aqui, o filme faz questão de nos dar o contexto real da situação, revelando uma verdade doméstica terrível, através de diálogos carregados de dor. A verdade é que o Will estava longe de ser o filho perfeito que os pais imaginavam. Ele era um homem extremamente abusivo, violento e cruel, que agredia fisicamente a Alice de forma constante nos bastidores do casamento. Mas vocês acham que os pais aceitavam essa realidade? Claro que não. Para eles, era mais fácil fechar os olhos para os erros do filho homem e transformar a nora no monstro da história. E essa tensão toda explode da pior forma possível, durante um jantar de família que era para ser um momento de luto e apoio mútuo. Eu me lembro de estar assistindo a essa cena do jantar com a respiração travada, porque a direção constrói o desconforto de uma forma tão real que você quase consegue cortar o ar com uma faca. Estão todos sentados à mesa, e em vez de respeitarem o luto, o Edgar e a Susan começam a atacar verbalmente a Alice com acusações pesadas e cruéis. A Alice tenta se defender, o Joseph tenta acalmar os ânimos dos tios, mas a energia negativa no ambiente está tão densa que se torna o banquete perfeito para a entidade maligna que estava adormecida dentro do Edgar. De repente, os olhos do velho mudam de expressão. A possessão assume o controle total do corpo dele de forma violenta. Em um surto de fúria absolutamente bizarro e desproporcional, o Edgar se levanta da mesa, avança contra o cachorro de estimação da família que estava deitado no canto da sala e mata o pobre animal ali mesmo, na frente de todo mundo, com as próprias mãos. O choque na sala é geral. Ninguém consegue entender o que acabou de acontecer. Logo após cometer essa atrocidade, a sobrecarga de energia demoníaca faz com que o corpo do Edgar entre em colapso e ele desabe desmaiado no chão da sala. Completamente apavorados com o colapso do pai e achando que ele está sofrendo algum tipo de surto psicótico grave ou AVC, o Joseph e a namorada, Tia, decidem que não dá para esperar por uma ambulância naquele fim de mundo. Eles pegam o Edgar nos braços, carregam o homem até o carro e saem em disparada pela estrada escura, em direção ao hospital mais próximo, deixando a Susan e a Alice sozinhas na casa para limparem a bagunça. A viagem de carro em direção ao hospital se transforma rapidamente em uma das sequências de ação e sobrevivência mais angustiantes do filme. No meio do caminho, em uma estrada totalmente isolada e cercada por árvores densas, o Edgar acorda do desmaio. Mas ele não acorda como o pai do Joseph. Ele desperta como um Dedite completo, com aquela voz cavernosa, força sobre-humana e um sadismo sem limites. Ele começa a atacar o Joseph, que estava no volante, e a Tia, que estava no banco do passageiro, de dentro do próprio veículo em movimento. É uma cena caótica de socos, mordidas e vidros quebrando enquanto o carro roda na pista. O Joseph luta desesperadamente para manter o controle da direção e se defender ao mesmo tempo, mas a força do Dedite é absurda. Em um movimento brutal e rápido, o Edgar consegue subjugar a Tia e tira a vida da garota ali mesmo, no banco do carro, de uma forma violenta que me deixou completamente sem ar. Percebendo que a namorada já estava morta e que ele seria o próximo se ficasse preso naquele veículo, o Joseph consegue abrir a porta do carro em movimento,
se joga para fora no asfalto e sai correndo desesperadamente pela floresta, fugindo do pai possessor para tentar salvar a sua própria pele e voltar para a segurança da casa. Enquanto esse terror se desenrola na estrada, de volta à residência principal, a Alice e a Susan estão tentando processar o choque do jantar. Elas pegam o corpo do cachorrinho falecido, levam até o quintal dos fundos e começam a cavar uma cova rasa na terra para enterrar o animal de estimação, sob um silêncio desconfortável, que logo seria quebrado pelo próximo nível de horror que estava por vir. Depois de enterrarem o cachorro, a atmosfera de isolamento na casa se torna quase palpável. A Alice, tentando encontrar um pouco de paz, ou talvez alguma resposta para a loucura que estava acontecendo com a família, decide ir até o quarto de despejo, ou porão da casa, onde o avô Benjamin guardava suas tralhas antigas. Fuçando nas caixas cheias de poeira e teias de aranha, ela acaba colocando as mãos justamente nos cadernos originais de anotações do velho professor. Curiosa com a caligrafia estranha e os desenhos bizarros nas páginas, a Alice começa a folhear o caderno. E aqui, meus amigos, vem aquele clichê clássico de Evil Dead que a gente ama odiar. A Alice começa a ler as palavras escritas nas páginas em voz alta, tentando decifrar o significado. Ela não tinha a menor ideia de que aquelas palavras eram justamente os feitiços de invocação que o Benjamin tinha traduzido do Necronomicon. No momento em que as palavras profanas saem da boca dela, o ar na casa gela instantaneamente. O feitiço funciona como um ímã cósmico e liberta mais uma entidade demoníaca que estava vagando adormecida pelos arredores. E essa entidade encontra o hospedeiro mais próximo e vulnerável disponível, o corpo do cachorro que tinha acabado de ser enterrado no quintal. A terra da cova começa a se mexer, e o animal se levanta como um deadite quadrúpede bizarro e raivoso. O cachorro possuído avança contra a casa com um ódio sobrenatural, quebrando janelas e atacando a Alice de forma feroz. Ela entra em pânico total, corre pelos corredores e consegue se trancar em um dos cômodos por pura sorte, com o coração batendo na garganta. É no meio desse caos generalizado dentro da residência que o Joseph surge batendo desesperadamente na porta dos fundos. Ele chega machucado, ensanguentado, com as roupas rasgadas e em completo estado de choque após ter escapado do ataque do pai na estrada e presenciado a morte da namorada. A Alice abre a porta e o puxa para dentro rapidamente, trancando tudo de novo. O Joseph tenta explicar o inexplicável, dizendo que o pai virou um monstro e que a tia está morta. Mas antes mesmo que a Susan consiga processar a notícia da morte da nora ou da loucura do marido, a própria tia aparece do lado de fora da casa. Só que, como vocês já devem imaginar, ela não voltou para pedir ajuda. O demônio já tinha assumido o controle total do cadáver da garota, transformando-a em uma deadite assustadora, com a pele pálida, os olhos modificados e aquele sorriso sarcástico que dá calafrios na espinha. A tia começa a quebrar as portas, invade o ambiente e começa um ataque físico e psicológico violento contra todos os presentes na casa. Ela usa segredos de família, faz piadas macabras com a dor deles e usa uma força física descomunal para tentar despedaçar o Joseph e as mulheres. Percebendo que não dá para dialogar com aquela coisa, o Joseph e a Alice unem as forças que ainda restavam, travam uma batalha corporal violenta contra a criatura no meio da sala, e após muito esforço e sangue derramado, conseguem empurrar a deadite tia para dentro do porão da casa, batendo a pesada porta de madeira e trancando a criatura lá embaixo com várias trancas e correntes. Com a tia trancada no porão, o grupo ganha alguns minutos de respiro, mas a situação deles é absolutamente desesperadora. Eles estão cercados, sem comunicação e sem saber em quem confiar. O Joseph toma a liderança e avisa que eles precisam recolher o que for necessário e fugir dali imediatamente de carro, antes que as coisas piorem ainda mais. O problema é que ao abrirem a porta da frente para tentar alcançar os veículos, eles dão de cara com o pior cenário possível. O Edgar já tinha retornado da estrada e estava parado no quintal, com uma aparência completamente deteriorada e assustadora. E ele não estava sozinho. O cachorro de Edith estava ao lado dele, rosnando e babando uma substância escura. O Edgar solta aquela risada demoníaca clássica da franquia,
deixando claro que nenhuma daquelas saídas seria facilitada para eles. Sem outra alternativa de fuga, e vendo o monstro avançar, a Susan, a Alice, o Joseph e a avó da família, uma senhora idosa chamada Polly, que também estava na casa, recuam correndo para dentro da residência, batendo a porta principal e reforçando os trincos com toda a mobília pesada que conseguem arrastar na sala. Eles estão oficialmente encurralados dentro da própria fortaleza. É nesse momento de calmaria artificial que a Deadite tia, trancada lá embaixo no porão, começa a mudar de estratégia. Ela para de tentar derrubar a porta na força bruta e começa a usar o jogo psicológico mais sujo que os Deadites sabem fazer. Ela começa a chorar com a voz normal da tia, implorando por socorro, dizendo que o demônio tinha ido embora e que ela estava sentindo muita dor e frio lá embaixo. A velha vovó Polly, que já estava com o psicológico completamente destruído por ver a família se despedaçar, cai direitinho na manipulação emocional. Movida por uma compaixão ingênua e desesperada, a Polly vai até a porta do porão sem que os outros percebam, desfaz os cadeados e abre a tranca. No segundo em que a porta se abre, a ilusão desmorona. A tia avança como uma fera, puxa a idosa e começa a atacá-la com uma violência gráfica absurda. O Joseph e a Alice ouvem os gritos, correm para o corredor e começam a lutar novamente contra a tia para salvar a idosa. A batalha é sangrenta, os móveis são destruídos, e a tia começa a exigir aos gritos que eles entreguem a adaga sagrada do avô, provando que o objetivo principal deles sempre foi desarmar a família. No ápice do confronto, em um ato de puro desespero e adrenalina pura, o Joseph consegue derrubar a tia no chão, pega um objeto pesado e esmaga a cabeça da Deadite de uma vez por todas, garantindo que aquela carcaça específica não se levante mais. Mas a franquia Evil Dead nunca te dá uma vitória sem cobrar um preço absurdamente alto em troca. Enquanto o Joseph e a Alice tentavam recuperar o fôlego após eliminarem a tia, eles percebem que a vovó Polly tinha sido gravemente ferida e contaminada pelo toque da criatura durante o ataque no corredor. E o processo de transformação dela é rápido e doloroso de assistir. A Polly se transforma em uma Deadite sutil e manipuladora. Ela se levanta, limpa o sangue do rosto e assume uma postura falsamente calma. Usando a voz de mãe, ela começa a conversar com a própria filha, a Susan, que estava em choque num canto da sala. A Polly começa a dizer que está tudo bem, que o perigo passou, e convence a Susan a ir até a porta da frente para abri-la, dizendo que o Edgar tinha voltado ao normal e precisava entrar. A Susan, completamente fragilizada emocionalmente e querendo acreditar que o pesadelo tinha acabado, ignora os avisos desesperados de Joseph e vai até a porta, abrindo as trancas e deixando o Edgar entrar. No momento em que o Edgar passa pela porta, ele caminha até a esposa e dá um beijo nela. Mas não é um beijo de amor. É um toque de transmissão demoníaca grotesco. No exato momento do beijo, a essência do mal começa a invadir o corpo da Susan, fazendo com que seus olhos comecem a mudar de cor e ela comece a perder o controle de suas próprias ações, entrando lentamente para o exército dos mortos-vivos. Enquanto a Susan começa a sofrer a transformação na sala de estar, o Joseph puxa a Alice pelo braço em direção aos fundos da casa. Ele percebe que a situação passou do ponto de retorno e revela o segredo que o avô Benjamin tinha guardado. O Joseph explica para Alice que o velho descobriu uma arma mística, capaz de parar aquelas coisas, que é a adaga kandariana, e que ele a escondeu especificamente no sótão da casa, para que os demônios não a encontrassem facilmente. Ele confessa que é exatamente por essa arma que os Deadites estão caçando a família inteira. A tensão atinge o nível máximo dentro da casa. De repente, a Susan, agora totalmente convertida em Deadite, surge no corredor e caminha até o Joseph com um olhar cínico. Ela estende a mão e exige que ele entregue a adaga imediatamente, mentindo de forma descarada ao dizer que se eles derem a arma para os demônios, as entidades vão deixar a família Price em paz e ir embora para sempre. Obviamente, o Joseph sabe que isso é uma armadilha terrível. Antes que ele possa responder, o Edgar surge logo atrás da esposa e inicia um ataque físico brutal contra o próprio filho. O Edgar começa a espancar o Joseph de forma violenta pela sala, jogando o rapaz contra as paredes e os móveis,
exigindo aos gritos que ele revele a localização exata do esconderijo da adaga. Mesmo sendo espancado e sangrando muito, o Joseph mostra uma coragem absurda. Ele se recusa a abrir a boca para os monstros e, num último suspiro de força, grita para Alice correr para o sótão e encontrar a adaga antes que os demônios consigam pegá-la. A Alice, sabendo que aquela era a única chance de sobrevivência de todos, dá as costas para a briga e corre em direção às escadas que dão acesso ao sótão. Mas o caminho não seria fácil. No meio do trajeto, a vovó Polly Deadite surge das sombras e avança contra a Alice com uma faca ou as próprias unhas, tentando rasgá-la de todas as formas. A Alice luta pela vida no meio da escada, consegue se desvencilhar do ataque e, em um movimento esperto e desesperado, prende a perna da idosa possessa na estrutura do pequeno elevador de carga doméstico da casa, travando a criatura ali. Livre temporariamente da Polly, a Alice corre para dentro do banheiro mais próximo, para tentar estancar um sangramento e respirar. Só que a Susan Deadite consegue arrombar a porta do banheiro logo em seguida. Começa uma briga claustrofóbica e sangrenta dentro do espaço pequeno do banheiro, com a Susan tentando afogar ou quebrar o pescoço da Alice nas louças do cômodo. A Alice usa toda a sua força e astúcia, consegue desferir um golpe na Susan que a atordoa por alguns segundos, e usa essa brecha para escapar dali, subindo correndo os últimos degraus e se trancando de vez no sótão da casa. Lá em cima, no sótão escuro, empoeirado e iluminado apenas por frestas de luz, a Alice começa uma busca frenética e desesperada entre as caixas velhas do avô Benjamin, para encontrar a adaga kandariana. O tempo está correndo contra ela. Dá para ouvir os barulhos assustadores dos Deadites, subindo as escadas e arranhando as paredes logo abaixo. Depois de revirar várias tralhas, ela finalmente encontra o bendito saco de estopa e puxa a adaga antiga reluzente lá de dentro. No mesmo instante em que ela segura a arma mística, a porta do sótão é arrombada com força. Mas para a surpresa e desespero da Alice, quem entra no recinto não é o Edgar ou a Susan, mas sim o Joseph. Infelizmente, a ajuda não tinha chegado. O Joseph tinha sido assassinado lá embaixo pelo próprio pai, e agora seu corpo estava totalmente possuído pelo demônio. O Deadite Joseph avança contra a Alice com um sorriso sádico e aquela voz distorcida, tentando tomar a adaga dela. A Alice chora de dor ao ver o amigo e cunhado naquele estado, mas ela sabe que o Joseph real já tinha ido embora. Quando a criatura salta sobre ela para desferir o golpe fatal, a Alice levanta a adaga kandariana e crava a lâmina mística com toda a sua força direto no peito do corpo possuído do Joseph. O efeito da arma é instantâneo e impressionante. Uma luz ou uma fumaça escura começa a ser expelida do corpo do rapaz. O demônio solta um grito agonizante de dor e é expulso violentamente daquela carne. O corpo do Joseph perde a rigidez demoníaca e desaba no chão do sótão como um cadáver comum e sem vida, finalmente encontrando o descanso eterno. Mas o pesadelo da Alice estava longe de terminar. Mal ela teve tempo de processar a morte do Joseph, os corpos possuídos do Edgar e da Susan invadem o sótão juntos, com os olhos fixos na adaga kandariana e um ódio monumental pela destruição do outro demônio. A Alice percebe que não tem mais para onde correr lá em cima e que precisa lutar com tudo o que tem se quiser ver o sol nascer no dia seguinte. Ela consegue esquivar do primeiro avanço do casal e desce correndo de volta para o andar principal da casa, com os dois monstros em seu encalço. É nessa fuga desesperada que a Alice encontra a arma que vai se tornar o símbolo de sua resistência. Uma enorme e barulhenta serra elétrica mecânica de bancada, ou uma máquina de corte industrial que estava na área de oficina da casa. O Edgar e a Susan encurralam a Alice contra a bancada, com a adrenalina no limite máximo, e sem nenhuma gota de piedade restante em seu corpo, a Alice liga a máquina de cortar, que começa a girar com um barulho ensurdecedor. Em uma sequência absurdamente gráfica, sangrenta e violenta, que faz jus ao nome da franquia, a Alice enfrenta os dois Deadites. Ela usa a máquina de corte para fatiar, decepar e destruir completamente os corpos possessores do Edgar e da Susan, transformando o ambiente em um verdadeiro cenário de carnificina avermelhada, até que as duas criaturas parem de se mover definitivamente.
Sabendo que aquela casa estava impregnada com a maldição do livro e cheia de restos mortais profanos, a Alice pega um galão de combustível, espalha por todos os cômodos da residência dos Price e ateia fogo em tudo. Ela sai caminhando para o quintal, enquanto a velha casa do avô Benjamin explode em chamas gigantescas atrás dela, iluminando a noite escura. Mas quando ela acha que finalmente pode respirar aliviada no quintal, o cachorro Deadite surge das sombras para um último ataque. Sem hesitar, a Alice usa a adaga kandariana e crava a lâmina no animal, eliminando a ameaça de vez. Só que o destino adora pregar peças macabras nas histórias de terror. Quando a Alice está se arrastando em direção à saída da propriedade, exausta, ferida e coberta de sangue de cima a baixo, uma figura bizarra surge bloqueando o seu caminho. Era Will, o irmão mais velho que tinha sido atropelado e possuído pela Jessica logo no início do filme. O corpo dele tinha sido deixado dentro do veículo em chamas na estrada, então a carcaça do Will estava completamente carbonizada, queimada, com a pele derretida e assustadora, parecendo um monstro saído diretamente dos quintos dos infernos. O Deadite Will avança contra Alice com uma fúria animal, determinado a matá-la e recuperar a adaga mística para o seu mestre. Sem forças para continuar lutando em campo aberto, a Alice corre desesperadamente em direção a uma área de canteiro de obras, ou construção civil que ficava bem próxima da propriedade. O Will vem logo atrás, quebrando tudo o que vê pela frente. Os dois iniciam um confronto final tenso e arrastado no meio dos andaimes, ferros e cimento da construção. A Alice está no seu limite físico, apanhando muito e sendo jogada contra as estruturas de metal. Em um momento de pura genialidade no meio do desespero, a Alice consegue colocar as mãos em uma potente furadeira ou britadeira industrial que estava ligada no local. Ela avança contra o Will e enterra a broca da máquina direto no corpo carbonizado do monstro. O sangue escuro espirra para todos os lados, mas para o desespero total da Alice, a resistência biológica do Deadite é sobre-humana e a máquina sozinha não é suficiente para pará-lo de vez. O Will continua avançando com os dentes trincados, tentando sufocá-la com as próprias mãos. Com o Will em cima dela e a broca da máquina presa na carne do monstro, a Alice junta o restinho de energia vital que ainda restava em seus músculos para o movimento final. Com a mão livre, ela puxa a adaga kandariana da cintura e desere um golpe violento e preciso bem no meio da cabeça do Deadite Will. No momento em que a lâmina antiga perfura o crânio da criatura, o efeito místico é devastador. A energia que sustentava aquele corpo carbonizado explode de dentro para fora. O crânio do Will se esfacela por completo, e a entidade demoníaca kandariana é destruída de forma definitiva. O corpo do Will desaba sem vida no chão da construção, e o silêncio finalmente retorna ao ambiente. A Alice cai de joelhos ao lado do cadáver, chorando de exaustão, alívio e dor por tudo o que perdeu naquela noite infernal. Ela conseguiu. Ela sobreviveu ao massacre da família Price. As horas se passam e a manhã do dia seguinte começa a surgir no horizonte, trazendo os primeiros raios de sol. Uma equipe de resgate médico e autoridades policiais, que provavelmente foram alertadas pelas chamas gigantescas da casa incendiada, finalmente chega ao canteiro de obras. Eles encontram a Alice sentada no chão, em estado de choque profundo. Os paramédicos se aproximam com cuidado, colocam um cobertor térmico sobre os ombros dela e começam a prestar os primeiros socorros. A câmera foca bem de perto no rosto da Alice, enquanto ela é levada para a ambulância. E é aqui, meus amigos, que o diretor dá aquele soco no estômago do público, que me deixou de boca aberta no cinema. No último segundo antes da cena cortar, a Alice olha diretamente para a câmera, e a gente consegue ver claramente que os olhos dela mudam de cor, ficando completamente vermelhos e injetados de sangue. O significado disso é devastador e genial. Mesmo tendo destruído os corpos físicos dos monstros com a adaga e a serra, a essência sutil do demônio conseguiu infectar a Alice em algum momento daquela batalha sangrenta. Ela achou que tinha vencido, mas na verdade, ela estava saindo dali carregando o mal dentro de si para o resto do mundo. Que final espetacular e pessimista! Bem do jeito que o fã de Evil Dead gosta. Mas esperem aí, porque o filme não acaba quando os créditos começam a subir.
Se você é do tipo que sai correndo da sala de cinema assim que a tela fica preta, você perdeu revelações que mudam completamente o futuro da franquia. O filme conta com uma cena no meio dos créditos que é de arrepiar os cabelos. A cena nos leva de volta para os arredores daquela floresta perto da casa incendiada. E quem surge caminhando lentamente pelas árvores? A vovó Polly. Lembra que a Alice tinha prendido a perna da idosa possessa na estrutura do elevador de carga doméstico? Pois bem, a velha deedite Polly mostrou uma determinação macabra. Para conseguir se libertar e não morrer queimada no incêndio da casa, ela simplesmente pegou algum objeto cortante e decepou a própria perna fora de forma brutal. Agora, ela estava se arrastando para fora da propriedade, usando os braços e o ódio demoníaco para se mover. Ela chega até a beira de uma estrada deserta, quando um carro de passeio comum diminui a velocidade. Uma jovem motorista inocente, vendo aquela senhora idosa ensanguentada e machucada na beira da estrada, para o carro com a intenção genuína de ajudar. A Polly dá aquele sorriso macabro de dar pesadelos, avança contra a garota de surpresa, fere a jovem gravemente e transfere a sua essência demoníaca para dentro do corpo saudável da motorista, assumindo um novo hospedeiro jovem e ágil para continuar espalhando o terror pelas estradas do país. É uma sequência rápida, tensa e que mostra que o mal nunca morre, ele apenas troca de casca. E para fechar com chave de ouro absoluto, os produtores guardaram o maior easter egg e a maior surpresa de todas para a cena pós-créditos final, que me fez gritar de emoção dentro do cinema. A tela se acende novamente e somos transportados de volta para aquele crematório sombrio, onde o funeral do Will aconteceu logo no início da história. A atmosfera do local continua fria e pesada. A câmera nos mostra a dona do estabelecimento, uma mulher de negócios gélida, terminando o seu turno de trabalho tarde da noite. Como ela precisava resolver alguns assuntos burocráticos fora dali, ela pega a sua filha pequena, uma menininha inocente de aparência frágil, e diz para a criança esperar ali na sala principal do crematório por alguns minutos até ela voltar. A menininha fica ali sozinha, andando pelo local silencioso, quando a sua curiosidade infantil a leva até uma prateleira cheia de urnas funerárias antigas. A câmera vai se aproximando lentamente de uma urna específica, e o meu coração começou a disparar, porque eu li o nome gravado na placa de identificação daquela urna de cinzas. Ellie Bixler. Para quem não está ligando o nome à pessoa, a Ellie Bixler foi simplesmente a vilã principal e a mãe possessa assustadora do filme anterior, Evil Dead Rise. No final daquele filme, o corpo da Ellie tinha sido completamente triturado, destruído e desfeito em pedaços por uma máquina de triturar madeira, e o que sobrou dela foi queimado e transformado nessas cinzas que estavam ali guardadas. A menininha se aproxima de um grande espelho antigo que decorava a sala do crematório. No começo, o reflexo mostra apenas a imagem normal e triste da Ellie Bixler humana, como se fosse uma lembrança do passado. Mas em uma fração de segundo, a imagem no espelho se distorce de forma assustadora e a versão deadite completa e monstruosa da Ellie surge bem atrás do reflexo da menininha. Antes que a criança consiga gritar, as mãos escuras da deadite avançam para fora do espelho e puxam a menina para a escuridão, cometendo mais um assassinato brutal. Isso é uma parada absurda de explodir a cabeça, porque teoricamente o corpo físico da Ellie tinha sido totalmente aniquilado no filme anterior. O fato dela conseguir se manifestar através das cinzas e dos espelhos abre um leque de possibilidades gigantesco para o futuro desse universo de terror. Bom, meus amigos, esse foi o resumo detalhado, a análise e a explicação completa desse filmaço que é A Morte do Demônio, em Chamas. Eu saí do cinema com a certeza de que a franquia continua em excelentes mãos e que eles sabem exatamente como entregar o sangue, o gore e o terror psicológico que a gente tanto ama consumir. Se você curtiu essa nossa conversa de hoje, se você passou um pouquinho de medo, ou se você simplesmente ama o universo de Evil Dead tanto quanto eu, não esquece de deixar aquele gostei maroto aqui embaixo do vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdos pesados desse tipo para vocês. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem medo até da própria sombra, para ver se ele tem coragem de assistir a esse filme com você no final de semana. E claro,
Se você é novo por aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade de viciados em cinema e horror, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Ativando o sininho, o YouTube te avisa no segundo exato em que eu soltar uma nova análise, uma nova teoria ou um novo review de filme de terror, para você não perder nada e estar sempre atualizado com o que há de melhor e mais assustador no mundo do entretenimento. Cara, se você achou que aquele final na ambulância com a Alice mudando a cor dos olhos já era o ápice do desespero, segura a sua cadeira, porque agora a gente vai entrar na parte mais insana dos bastidores, das teorias e de como a produção de A Morte do Demônio, em Chamas, conseguiu criar uma atmosfera tão absurdamente claustrofóbica. Quem é fã de terror sabe muito bem que um bom filme do gênero não se sustenta apenas com baldes de sangue cenográfico e monstros gritando na tela. O que realmente faz a gente perder o sono depois de sair do cinema é a construção psicológica, é a sensação de que não existe um lugar seguro no mundo quando o mal resolve bater na sua porta. E essa sequência de isolamento na casa da família Price é um estudo perfeito de como transformar um drama familiar que já era péssimo em um inferno absoluto sobre a Terra. Eu preciso confessar para vocês que, analisando friamente a estrutura do roteiro, a sacada de colocar o Will como o primeiro hospedeiro invisível foi uma jogada de mestre do diretor. Geralmente, nos filmes clássicos da franquia, a possessão é imediata e escandalosa. A pessoa muda de voz, o rosto deforma e o ataque começa em 2 segundos. Aqui não. O demônio que habitava o cadáver do Will jogou um jogo de xadrez muito mais estratégico. Ele sabia que se aparecesse quebrando as portas logo de cara, o Joseph pegaria os cadernos do avô e a adaga kandariana para se defender. Então, o que a entidade fez? Se camuflou no luto. Ela usou o próprio sistema funerário e a dor de um pai para conseguir a carona perfeita para dentro da propriedade dos Price. Quando Edgar entra na sala do crematório e é atacado, a gente vê a transmissão do mal acontecer não por um rito mágico espalhafatoso, mas por um toque quase íntimo, uma contaminação silenciosa que faz o seu estômago revirar, porque você sabe o que vai acontecer a seguir. Mas os personagens na tela continuam completamente cegos para o perigo. E vamos falar a verdade aqui entre nós. Aquela cena do jantar em família é uma obra-prima do desconforto. Antes mesmo de qualquer efeito especial ou possessão escancarada dar as caras, a direção constrói uma tensão que é puramente humana. A Susan e o Edgar, descarregando toda a frustração e a culpa da morte do filho em cima da Alice, é de uma crueldade sem tamanho. E o peso dramático aumenta infinitamente quando o filme revela que o Will era um homem violento e abusivo. A Alice já carregava o trauma físico e psicológico de anos de agressão, e agora tinha que carregar o peso de ser apontada como a assassina do seu próprio torturador. Quando Edgar, já sob a influência do demônio kandariano, canaliza todo aquele ambiente tóxico e avança contra o cachorro da família, o filme quebra uma barreira invisível. O assassinato do animal de estimação ali, no meio do jantar, não é apenas um choque gratuito. É o anúncio oficial de que as regras da civilidade foram totalmente aniquiladas dentro daquela casa. O mal não quer apenas matar o corpo, ele quer estraçalhar a sanidade mental de quem está assistindo. Outro ponto que me deixou completamente fascinado nessa produção foi a forma errática como o ritmo do filme se comporta logo após o colapso do Edgar. O Joseph e a tia pegando o carro para ir ao hospital criam uma falsa sensação de que a história vai se expandir para a estrada, que eles vão conseguir ajuda externa. Mas Evil Dead é sobre isolamento, e a estrada escura se transforma em uma armadilha ainda pior. A sequência do ataque dentro do carro em movimento é filmada de um jeito tão frenético e confuso, com a câmera colada no rosto dos atores, que você quase sente a falta de ar e o desespero do Joseph tentando desviar dos golpes do próprio pai enquanto tenta manter o veículo na pista. A morte da tia ali dentro é rápida, violenta e sem nenhuma dignidade heróica, deixando Joseph sem outra escolha a não ser se jogar no asfalto quente e correr pela vegetação fechada como um animal caçado. Enquanto isso, o contraste com a calmaria mórbida da Alice e da Susan cavando a sepultura do cachorro no quintal da casa cria um curto-circuito na nossa cabeça. É o ritmo rápido do desespero na estrada colidindo com o ritmo lento e arrastado do luto e da ignorância na casa,
preparando o terreno para o segundo ato, onde todas essas pontas soltas vão se trancar sob o mesmo teto. Olha, e se você achava que o confinamento daquelas paredes ia dar algum tipo de vantagem para as meninas que ficaram na casa, é aí que o filme mostra o quanto ele é impiedoso com as nossas expectativas. A partir do momento em que a Alice entra no quartinho de despejo do velho Benjamin, a atmosfera muda completamente. A fotografia do filme, que já vinha trabalhando com tons muito cinzentos e escuros, passa a usar um contraste de sombras que faz a casa parecer viva, como se os cantos das paredes estivessem engolindo a luz. Quando ela bota as mãos naqueles cadernos velhos, cheios de anotações feitas com uma caligrafia trêmula, você já sente aquele arrepio clássico. O espectador quer gritar para ela fechar o caderno, mas o roteiro faz o convite ao erro parecer quase natural. Uma busca desesperada por respostas no meio de um pesadelo que ninguém ali conseguia explicar. A leitura daquelas palavras em voz alta é o ponto de virada definitivo da narrativa, porque traz o horror para o nível mais cru possível. O despertar do cachorro morto no quintal e a transformação dele em um dedite quadrúpede é uma das coisas mais bizarras e desconfortáveis que eu já vi em toda a franquia. A forma como a criatura se move, quebrando a própria estrutura óssea para conseguir andar depois de ter sido enterrada, é um trabalho de efeitos práticos misturado com CGI, que merece todos os prêmios possíveis. O ataque dele contra Alice na cozinha não tem aquela pegada de monstros de outros filmes de Hollywood. É um ataque violento, sujo, barulhento, que quebra a louça, rasga as cortinas e deixa a nossa protagonista acuada em um nível de vulnerabilidade brutal. E bem no meio desse caos, com a Alice trancada tentando não ser despedaçada por um animal demoníaco, o Joseph ressurge dos mortos na porta dos fundos. O estado físico dele quando consegue entrar na casa dita o nível de desespero do resto do filme. Ele não é mais aquele rapaz confiante do começo. Ele chega com os olhos arregalados de pânico, o ombro deslocado, coberto de sangue da tia e da própria queda do carro. E a conversa dele com a Alice e com a Susan é cortada pelo choque de realidade mais doloroso do longa. Eles não têm tempo nem de chorar a morte da tia, porque a própria tia aparece no quintal como uma deadite completa. A maquiagem nessa cena está espetacular. Ela mantém os traços da namorada do Joseph, mas com aquele olhar gélido, o sorriso rasgado e uma postura corporal totalmente distorcida que tira qualquer traço de humanidade da personagem. A invasão da tia na sala de estar é uma verdadeira dança da morte. O roteiro aqui acerta em cheio ao colocar a possessão usando os traumas daquela família para desestabilizá-los. Ela não ataca apenas com força bruta. Ela grita frases que a tia real jamais diria, caçoa do amor do Joseph, joga na cara da Susan os abusos que o Will cometia contra a Alice, e transforma a sala de estar em um picadeiro de tortura psicológica. A luta para empurrar ela para o porão é uma sequência caótica, onde o Joseph precisa engolir o próprio luto para conseguir desferir golpes contra a mulher que ele amava. Quando eles finalmente conseguem fechar a pesada porta de madeira e passar as correntes, o silêncio que se instala na casa não traz alívio nenhum. É aquele silêncio pesado de quem sabe que acabou de trancar o próprio inferno debaixo dos pés, e que as trancas de madeira são apenas uma ilusão temporária de segurança. A tensão que se instala logo após o fechamento daquela porta do porão é quase insuportável, mudando completamente a dinâmica do filme. O confinamento agora é absoluto, e o roteiro trabalha de forma brilhante a paranoia crescente entre os sobreviventes. Eles estão encurralados em uma estrutura de madeira antiga que parece ranger a cada segundo, com o som abafado dos arranhões da tia ecoando bem debaixo dos seus pés. O Joseph tenta assumir uma postura de liderança, mas o suor na testa dele e o tremor em suas mãos entregam que ele está tão apavorado quanto as mulheres. A sugestão dele de pegar as chaves e tentar correr para os carros é a única saída lógica, mas a franquia Evil Dead nunca entrega uma rota de fuga fácil. Quando eles se aproximam das janelas da frente para avaliar o terreno, a realidade lá fora se mostra ainda mais desencorajadora do que o monstro trancado no subsolo. A visão do Edgar parado no meio do quintal, sob a luz fraca da lua, é uma das imagens mais marcantes desse bloco da história. Ele não parece mais um homem idoso ou um pai de família. A possessão já começou a cobrar o seu preço físico.
deixando a pele com um aspecto acinzentado e as veias saltadas, cobertas por aquela substância escura que os Deadites costumam expelir. O cachorro possuído ao lado dele cria uma barreira de guarda perfeita. O Edgar solta aquela risada cavernosa, que ecoa pelas árvores ao redor da casa, destruindo qualquer esperança de que eles pudessem simplesmente correr até os veículos e dar a partida. O isolamento é total. Eles estão cercados por um pai possuído do lado de fora e uma namorada demoníaca no porão. A decisão de recuar, reforçar os trincos das portas e arrastar os armários pesados da sala para bloquear a entrada principal é um ato de puro desespero que transforma a antiga residência do avô em uma verdadeira tumba. É nesse cenário de desespero contido que o filme entrega um dos momentos mais perturbadores de manipulação psicológica. O silêncio da tia no porão cessa de repente, dando lugar a uma enxurrada de lamentos. O demônio para de arranhar a madeira e passa a imitar com uma precisão cirúrgica o tom de voz sofrido da tia real. Ela chora, pede perdão, diz que a dor está insuportável e que o monstro que estava dentro dela foi embora, deixando-a machucada na escuridão. Essa tática de mimetismo emocional é clássica da franquia, mas aqui ela ganha um peso dramático enorme, porque encontra o alvo perfeito, a avó Polly. A idosa, já debilitada psicologicamente pelo luto do neto Will e pelo colapso do marido Edgar, quebra diante dos apelos da garota. Movida por um instinto materno cego e desesperado de proteção, a Polly se desgarra do grupo sem que ninguém perceba no meio da penumbra do corredor e caminha até a porta trancada, desfazendo os nós das correntes e puxando o ferrolho de metal. O momento em que a tranca cai é um verdadeiro soco no estômago. A porta do porão se abre e a ilusão de fragilidade da tia desaparece em um milésimo de segundo. A Deadite avança como uma força da natureza sobre a idosa, cravando as mãos em seu corpo e puxando-a com violência para o chão do corredor. Os gritos da Polly quebram a calmaria artificial da casa, fazendo o Joseph e a Alice correrem desesperadamente em direção ao som. O que se segue é uma sequência de luta corporal suja, violenta e barulhenta. A tia Deadite demonstra uma força sobre-humana, jogando Joseph contra as paredes de gesso e exigindo de forma obsessiva que eles entreguem a adaga mística do avô. A exigência repetida do monstro deixa claro para o público que as entidades não estão ali apenas pelo caos. Elas têm plena consciência de que aquela adaga é a única coisa capaz de bani-las. No ápice desse confronto brutal no corredor, o Joseph consegue imobilizar a tia no chão da sala e, em um ato de pura adrenalina e horror, usa um objeto pesado para esmagar a cabeça da criatura, garantindo que aquela ameaça específica fosse neutralizada de forma definitiva, mas deixando o chão da casa coberto por uma mistura de sangue e destruição. Se a morte da tia trouxe alguma ilusão de alívio, a realidade da franquia joga um balde de água fria logo em seguida. A Alice e o Joseph estão tentando recuperar o fôlego no meio da sala destruída, com o cheiro de pólvora e sangue impregnando o ar, quando percebem o estado da vovó Polly. A idosa está caída perto do corredor, respirando com dificuldade, mas o problema não são apenas os ferimentos físicos. O toque da tia deixou uma marca escura na pele da Polly, e a transformação dela em Deadite começa a acontecer bem diante dos olhos deles, de uma forma muito mais silenciosa e perversa do que as anteriores. A idosa se levanta devagar, estala o pescoço com um barulho seco e adota uma postura assustadoramente calma, limpando o sangue do próprio rosto, como se estivesse apenas se arrumando para uma visita. É aqui que o filme trabalha o terror da manipulação de um jeito brilhante. A Polly não começa a gritar ou a babar. Ela simplesmente usa aquela voz mansa e acolhedora de avó para chamar a própria filha, a Susan, que estava paralisada de medo em um canto da sala. A idosa possessa começa a dizer que o pesadelo finalmente acabou, que as forças das trevas foram embora com a morte da tia, e que o Edgar está lá fora no quintal, livre daquela loucura e precisando de ajuda. A Susan, com o psicológico completamente fragilizado pelo luto do filho e pelo colapso do marido, se apega desesperadamente àquela mentira. Ignorando os gritos de alerta do Joseph e da Alice, que tentam segurá-la a todo custo, a Susan caminha até a entrada principal como se estivesse hipnotizada. Afasta os móveis pesados que bloqueavam a passagem
e abre as trancas da porta da frente. O momento em que a porta se abre cria uma das cenas mais desconfortáveis e bizarras do longa. O Edgar entra na casa com passos lentos, os faróis do carro ao fundo iluminando a silhueta dele na escuridão. Ele caminha em direção a Susan, sob um silêncio sepulcral, e lhe dá um beijo na boca. Mas esse gesto, que deveria ser um reencontro, se transforma em um ato grotesco de transmissão demoníaca. A câmera foca nos olhos da Susan, mudando instantaneamente de cor, enquanto a essência do mal invade o corpo dela através daquele toque profano. Enquanto a Susan começa a se contorcer na sala de estar, perdendo a própria humanidade para se juntar ao exército dos mortos-vivos, o Joseph percebe que a casa caiu de vez. Ele puxa a Alice pelo braço em direção aos cômodos dos fundos, subindo as escadas em direção ao sótão, e revela a única cartada que eles ainda têm na manga. Ele explica que o avô Benjamin tinha descoberto e escondido lá em cima uma arma mística de proteção contra essas entidades, a lendária Adaga Kandariana, e que é exatamente por causa desse objeto que os demônios transformaram a vida daquela família em um inferno completo. A loucura dentro daquela casa atinge o ponto de não retorno quando a Susan, agora totalmente consumida pela força demoníaca, bloqueia a passagem do corredor com uma expressão vazia que dá calafrios. Ela estende a mão com os dedos retorcidos e exige que o Joseph entregue a adaga kandariana imediatamente. A criatura tenta uma abordagem psicológica final, prometendo com aquela voz distorcida e ecoante que se eles entregarem a relíquia do avô, as almas da floresta vão deixá-los em paz e sumir para sempre. Mas o Joseph já entendeu como o jogo funciona. Os Deadites mentem, manipulam e sentem um prazer doentio em dar falsas esperanças antes de estraçalhar suas vítimas. Antes mesmo de qualquer resposta, o Edgar surge das sombras como uma força brutal da natureza, avançando contra o próprio filho com um ódio cego. O confronto que se segue na sala de estar é de uma violência física crua e desesperadora. O Edgar arremessa o Joseph contra as paredes de madeira, destruindo as prateleiras cheias de memórias de família, desferindo golpes pesados e exigindo saber onde o velho Benjamin escondeu o maldito objeto. Mesmo sendo brutalmente espancado, o Joseph demonstra uma força de vontade impressionante. Sangrando muito e com a respiração falhando, ele se recusa a entregar o segredo para os monstros. Num último esforço de pura adrenalina, ele segura as mãos do pai possessor e grita com todas as forças para que a Alice corra em direção ao sótão e encontre a arma mística antes que seja tarde demais. A Alice, sabendo que a vida de ambos dependia daquele sacrifício, dá as costas para o cunhado e dispara em direção às escadas escuras. O trajeto até o sótão se transforma em uma corrida de obstáculos infernal. No meio dos degraus, a velha vovó Polly reaparece com uma faca de cozinha na mão e um sorriso rasgado no rosto, tentando retalhar as pernas da Alice. A briga na escada é suja. A Alice chuta, empurra e usa o peso do próprio corpo para se defender da idosa possessa. Num lance de pura sorte e desespero, a Alice consegue empurrar a perna da Polly para dentro da abertura do pequeno elevador de carga da casa e aciona o botão, travando o membro da criatura na estrutura de metal com um estalo seco. Livre temporariamente, a Alice corre para o banheiro do andar de cima para tentar estancar o sangue de um corte no braço, mas a calmaria dura segundos. A Susan arromba a porta do banheiro com os ombros, jogando estilhaços de madeira para todos os lados. A luta dentro do banheiro é claustrofóbica e sufocante. A Susan Deadite tenta afogar a Alice no vaso sanitário e esmagar a cabeça dela contra as louças da pia, enquanto ri alto da fraqueza humana. A Alice, usando o instinto mais primitivo de sobrevivência, consegue alcançar um pedaço de cano exposto na parede, desferindo um golpe certeiro no supercílio da Susan, o que faz a criatura cambalear para trás. Aproveitando a brecha, a Alice sai correndo do banheiro, sobe os últimos degraus de madeira que rangem sob seus pés e entra correndo no sótão antigo da casa, batendo a pesada porta atrás de si e passando a tranca de ferro para se isolar temporariamente daquele ninho de demônios. Diz que fui para o cinema com uma expectativa lá no alto, mas também com aquele frio na barriga, porque mexer com clássicos sempre é uma linha muito tênue entre o sucesso absoluto e o desastre completo. Mas vamos lá,
deixa eu apresentar para vocês como a trama se desenrola. A história dessa vez gira em torno de um rapaz chamado Joseph Price, o nosso protagonista central. O Joseph é um cara normal, mas ele carrega uma herança de família bem peculiar e perigosa. O falecido avô dele, um homem chamado Benjamin Price, era um professor de história antiga completamente obcecado por arqueologia e ocultismo. O velho Benjamin passou a vida inteira pesquisando sobre o Necronomicon. E vejam só a audácia do indivíduo. Ele conseguiu descobrir e traduzir alguns dos feitiços e encantamentos malditos que estavam guardados naquela relíquia. Para não esquecer de nada, o Benjamin anotou detalhadamente todas essas fórmulas sinistras em seus cadernos de anotações pessoais. Como se não bastasse ter as palavras certas para invocar o próprio capeta, o avô do Joseph também conseguiu colocar as mãos na lendária adaga kandariana. Obviamente, os demônios ficaram sabendo que o velho estava com a única arma capaz de destruí-los e começaram a caçar o homem implacavelmente. Percebendo o perigo iminente que corria e querendo proteger o mundo daquela ameaça, o Benjamin tomou uma atitude drástica. Ele pegou a adaga maldita, colocou dentro de um saco de estopa bem reforçado e selou a parada com vários encantamentos sagrados e símbolos de proteção para camuflar a energia da arma e impedir que os demônios a localizassem. O tempo passou, o Benjamin morreu, e o Joseph decidiu usar todas aquelas pesquisas bizarras do avô como base para escrever um livro. Para isso, ele se isolou na antiga casa que pertenceu ao Benjamin, para estudar os tais cadernos de anotações. Só que a curiosidade é o maior pecado do ser humano em filmes de terror, não é verdade? Fuçando nas tralhas do avô, o Joseph acaba encontrando o bendito saco selado. Sem ter a menor noção do perigo real que aquilo representava, movido por uma curiosidade puramente acadêmica, ele vai lá e desfaz os nós do saco. No exato milésimo de segundo em que o Joseph abre aquela proteção e toca na adaga kandariana, uma onda de energia sobrenatural monstruosa é liberada no ar, quebrando o disfarce e fazendo com que todas as forças malignas da região detectassem instantaneamente a localização exata da arma. A partir do momento em que o Joseph comete esse erro crasso de abrir o saco protetor da adaga, o filme engata uma primeira marcha de tensão que não desacelera mais. E aqui vem um fanservice espetacular que me fez dar um pulo da cadeira do cinema. Vocês se lembram da Jessica, aquela garota que foi possuída e causou um verdadeiro massacre logo no início do filme anterior da franquia? Pois bem, se você achou que ela tinha sido eliminada definitivamente, achou errado. Acontece que a criatura demoníaca que habitava o corpo da Jessica ainda estava vagando por aí, enfraquecida, mas totalmente viva e sedenta por sangue. No momento em que o Joseph libera a energia da adaga kandariana na velha casa dos Price, a Deadite Jessica sente essa vibração de longe, como se fosse um farol brilhando na escuridão. Ela percebe que a maior ameaça contra a sua espécie está exposta, e decide começar uma caçada implacável para encontrar e destruir o objeto de uma vez por todas. No caminho em direção à casa, a direção do filme faz questão de nos lembrar do quão cruel e impiedosa essa franquia pode ser. A Jessica está passando perto de uma área de rio quando avista dois rapazes inocentes que estavam ali apenas aproveitando o dia para pescar tranquilamente. Sem nenhum motivo aparente, além do puro prazer de matar, a Deadite ataca os dois rapazes de uma forma absurdamente violenta e gráfica, deixando um rastro de sangue na água antes de continuar sua marcha sinistra. Enquanto essa monstruosidade avança, a vida do Joseph segue normalmente, sem ele ter a menor ideia do apocalipse que acabou de convocar para o quintal de sua casa. Na verdade, aquele dia era para ser um momento de celebração, já que era o aniversário dele. Para comemorar a data, o Joseph organiza uma pequena reunião íntima na própria residência. Ele convida o seu irmão mais velho, um cara chamado Will, a esposa do Will, chamada Alice,
E também traz a sua namorada, a tia. No começo, o clima é de festa, risadas e bolo. Mas as coisas começam a desandar rapidamente por conta de tensões familiares que já estavam fervendo há muito tempo embaixo do tapete. Logo após o parabéns, o clima azeda completamente e começa uma discussão acalorada e feia entre o Will e a Alice. O Will, completamente enfurecido e sem paciência para resolver o problema conversando, pega as chaves do carro, bate a porta da casa com força e sai dirigindo sozinho pela estrada escura no meio da noite para espairecer a cabeça. Essa saída intempestiva do Will acaba sendo o estopim para uma sequência de eventos trágicos e assustadores que ditam o tom desesperador do resto do filme. Ele está dirigindo em alta velocidade, com os nervos à flor da pele, quando de repente, no meio da escuridão da estrada deserta, a figura bizarra da Deadite Jessica surge do absoluto nada bem na frente dos faróis. O impacto é inevitável. O Will atropela a criatura com tudo, fazendo o carro capotar ou sofrer um estrago gigante. Agora, deixa eu te explicar o nível de maldade e inteligência estratégica desses demônios. A Jessica não cruzou o caminho do Will por pura coincidência do destino. Na verdade, ela estava rastreando a linhagem de sangue da família Price. Lembra que o Joseph tinha acabado de tocar na adaga sagrada? Então, logo depois de manusear o objeto místico, o Joseph tinha se encontrado com o irmão, e os dois tinham se cumprimentado com um aperto de mãos caloroso. Essa simples transferência física fez com que Will ficasse impregnado com o resquício da energia espiritual da adaga. Quando a Jessica se aproximou da estrada, ela farejou essa energia no Will imediatamente. Com um sorriso macabro no rosto, a Deadite destrói o carro do Will de forma brutal e tira a vida do homem ali mesmo, na beira da estrada. Mas a morte física era apenas a primeira etapa do plano. A Jessica canaliza a essência demoníaca do mal e a transfere diretamente para dentro do corpo recém-falecido do Will. O objetivo dela era genial e maligno: usar o próprio irmão do Joseph como um cavalo de Troia perfeito para conseguir entrar na casa da família sem levantar suspeitas e roubar a adaga. Depois de concluir o processo de possessão, o corpo do Will morre de fato na aparência, transformando-se em um Deadite em estado de latência. Ele não começa a gritar ou a atacar imediatamente. A inteligência demoníaca decide manter o corpo imóvel, se passando por um cadáver comum, apenas esperando pacientemente que as autoridades e a família o encontrem, para que ele seja levado de volta para o seio familiar em um caixão. É um plano maquiavélico que mostra o quanto essa nova versão de Evil Dead aposta no terror psicológico além do gore explícito. A narrativa dá um salto temporal doloroso para o dia seguinte, onde somos jogados diretamente para o funeral do Will. A atmosfera dessa sequência é incrivelmente pesada e claustrofóbica. Toda a família Price está reunida em um crematório local, uma construção antiga e cinzenta, para prestar as últimas homenagens e se despedir do rapaz de forma definitiva através da cremação. O clima no local está tenso, com lágrimas, arrependimentos e aquela culpa velada pairando sobre os presentes. Depois que os discursos fúnebres terminam e o Joseph faz uma homenagem emocionante ao irmão, o funcionário encarregado do crematório começa os procedimentos padrão para empurrar o caixão em direção ao forno industrial. É nesse momento de dor extrema que o pai do Will, um homem mais velho chamado Edgar, sente aquele aperto forte no peito e decide que precisa ver o rosto do filho pela última vez, antes que ele vire cinzas. Contra as normas do local, o Edgar entra na sala de preparação técnica do crematório para se despedir. E é aí, meus amigos, que o inferno resolve abrir as portas de vez. No momento em que o Edgar se aproxima e toca no caixão, a latência do demônio acaba. A tampa do caixão explode para cima e o cadáver do Will se levanta como uma marionete bizarra das trevas. Antes que o velho Edgar consiga esboçar qualquer reação de defesa ou gritar por socorro,
o Deadite Will avança sobre ele e, através de um toque violento e profano, injeta uma parte daquela essência maligna diretamente no peito do pai, contaminando a alma do velho instantaneamente. Logo em seguida, para garantir que ninguém do lado de fora ouça o que está acontecendo ali dentro, o Will ataca o pobre funcionário do crematório que estava operando as máquinas, assassinando o homem de forma brutal e silenciosa nos bastidores daquela sala fria. O que se segue após o incidente no crematório é uma transição angustiante para o cenário principal da nossa história. Após a tragédia inicial, os membros restantes da família decidem se refugiar e se reunir na antiga residência isolada que pertenceu ao avô Benjamin. O local, que já era meio sinistro por si só, agora serve de lar temporário para o Joseph, que continua tentando manter a sanidade e focar na escrita do seu livro. Mas o perigo real já estava caminhando a passos largos em direção a eles. A inteligência coletiva dessas entidades demoníacas é assustadora. Como o Will agora esmaga a cabeça da Deadite de uma vez por todas, garantindo que aquela carcaça específica não se levante mais. Mas a franquia Evil Dead nunca te dá uma vitória sem cobrar um preço absurdamente alto em troca. Enquanto o Joseph e a Alice tentavam recuperar o fôlego após eliminarem a tia, eles percebem que a vovó Polly tinha sido gravemente ferida e contaminada pelo toque da criatura durante o ataque no corredor. E o processo de transformação dela é rápido e doloroso de assistir. A Polly se transforma em uma Deadite sutil e manipuladora. Ela se levanta, limpa o sangue do rosto e assume uma postura falsamente calma. Usando a voz de mãe, ela começa a conversar com a própria filha, a Susan, que estava em choque num canto da sala. A Polly começa a dizer que está tudo bem, que o perigo passou, e convence a Susan a ir até a porta da frente para abri-la, dizendo que o Edgar tinha voltado ao normal e precisava entrar. A Susan, completamente fragilizada emocionalmente e querendo acreditar que o pesadelo tinha acabado, ignora os avisos desesperados de Joseph e vai até a porta, abrindo as trancas e deixando o Edgar entrar. No momento em que o Edgar passa pela porta, ele caminha até a esposa e dá um beijo nela. Mas não é um beijo de amor. É um toque de transmissão demoníaca grotesco. No exato momento do beijo, a essência do mal começa a invadir o corpo da Susan, fazendo com que seus olhos comecem a mudar de cor e ela comece a perder o controle de suas próprias ações, entrando lentamente para o exército dos mortos-vivos. Enquanto a Susan começa a sofrer a transformação na sala de estar, o Joseph puxa a Alice pelo braço em direção aos fundos da casa. Ele percebe que a situação passou do ponto de retorno e revela o segredo que o avô Benjamin tinha guardado. O Joseph explica para a Alice que o velho descobriu uma arma mística capaz de parar aquelas coisas, que é a adaga kandariana, e que ele a escondeu especificamente no sótão da casa, para que os demônios não a encontrassem facilmente. Ele confessa que é exatamente por essa arma que os Deadites estão caçando a família inteira. A tensão atinge o nível máximo dentro da casa. De repente, a Susan, agora totalmente convertida em Deadite, surge no corredor e caminha até o Joseph com um olhar cínico. Ela estende a mão e exige que ele entregue a adaga imediatamente, mentindo de forma descarada ao dizer que se eles derem a arma para os demônios, as entidades vão deixar a família Price em paz e ir embora para sempre. Obviamente, o Joseph sabe que isso é uma armadilha terrível. Antes que ele possa responder, o Edgar surge logo atrás da esposa e inicia um ataque físico brutal contra o próprio filho. O Edgar começa a espancar o Joseph de forma violenta pela sala, jogando o rapaz contra as paredes e os móveis, exigindo aos gritos que ele revele a localização exata do esconderijo da adaga. Mesmo sendo espancado e sangrando muito, o Joseph mostra uma coragem absurda. Ele se recusa a abrir a boca para os monstros e, num último suspiro de força, grita para Alice correr para o sótão e encontrar a adaga antes que os demônios consigam pegá-la.
A Alice, sabendo que aquela era a única chance de sobrevivência de todos, dá as costas para a briga e corre em direção às escadas que dão acesso ao sótão. Mas o caminho não seria fácil. No meio do trajeto, a vovó Polly Deadite surge das sombras e avança contra a Alice com uma faca ou as próprias unhas, tentando rasgá-la de todas as formas. A Alice luta pela vida no meio da escada, consegue se desvencilhar do ataque e, em um movimento esperto e desesperado, prende a perna da idosa possessa na estrutura do pequeno elevador de carga doméstico da casa, travando a criatura ali. Livre temporariamente da Polly, a Alice corre para dentro do banheiro mais próximo, para tentar estancar um sangramento e respirar. Só que a Susan Deadite consegue arrombar a porta do banheiro logo em seguida. Começa uma briga claustrofóbica e sangrenta dentro do espaço pequeno do banheiro, com a Susan tentando afogar ou quebrar o pescoço da Alice nas louças do cômodo. A Alice usa toda a sua força e astúcia, consegue desferir um golpe na Susan que a atordoa por alguns segundos e usa essa brecha para escapar dali, subindo correndo os últimos degraus e se trancando de vez no sótão da casa. Lá em cima, no sótão escuro, empoeirado e iluminado apenas por frestas de luz, a Alice começa uma busca frenética e desesperada entre as caixas velhas do avô Benjamin, para encontrar a adaga kandariana. O tempo está correndo contra ela. Dá para ouvir os barulhos assustadores dos Deadites, subindo as escadas e arranhando as paredes logo abaixo. Depois de revirar várias tralhas, ela finalmente encontra o bendito saco de estopa e puxa a adaga antiga reluzente lá de dentro. No mesmo instante em que ela segura a arma mística, a porta do sótão é arrombada com força. Mas, para a surpresa e desespero da Alice, quem entra no recinto não é o Edgar ou a Susan, mas sim o Joseph. Infelizmente, a ajuda não tinha chegado. O Joseph tinha sido assassinado lá embaixo pelo próprio pai, e agora seu corpo estava totalmente possuído pelo demônio. O Deadite Joseph avança contra a Alice com um sorriso sádico e aquela voz distorcida, tentando tomar a adaga dela. A Alice chora de dor ao ver o amigo e cunhado naquele estado, mas ela sabe que o Joseph real já tinha ido embora. Quando a criatura salta sobre ela para desferir o golpe fatal, a Alice levanta a adaga kandariana e crava a lâmina mística com toda a sua força direto no peito do corpo possuído do Joseph. O efeito da arma é instantâneo e impressionante. Uma luz ou uma fumaça escura começa a ser expelida do corpo do rapaz. O demônio solta um grito agonizante de dor e é expulso violentamente daquela carne. O corpo do Joseph perde a rigidez demoníaca e desaba no chão do sótão como um cadáver comum e sem vida, finalmente encontrando o descanso eterno. Mas o pesadelo da Alice estava longe de terminar. Mal ela teve tempo de processar a morte do Joseph, os corpos possuídos do Edgar e da Susan invadem o sótão juntos, com os olhos fixos na adaga kandariana e um ódio monumental pela destruição do outro demônio. A Alice percebe que não tem mais para onde correr lá em cima e que precisa lutar com tudo o que tem se quiser ver o sol nascer no dia seguinte. Ela consegue esquivar do primeiro avanço do casal e desce correndo de volta para o andar principal da casa, com os dois monstros em seu encalço. É nessa fuga desesperada que a Alice encontra a arma que vai se tornar o símbolo de sua resistência. Uma enorme e barulhenta serra elétrica mecânica de bancada, ou uma máquina de corte industrial que estava na área de oficina da casa. O Edgar e a Susan encurralam a Alice contra a bancada, com a adrenalina no limite máximo, e sem nenhuma gota de piedade restante em seu corpo, a Alice liga a máquina de cortar, que começa a girar com um barulho ensurdecedor. Em uma sequência absurdamente gráfica, sangrenta e violenta, que faz jus ao nome da franquia, a Alice enfrenta os dois Deadites. Ela usa a máquina de corte para fatiar, decepar e destruir completamente os corpos possessores do Edgar e da Susan,
transformando o ambiente em um verdadeiro cenário de carnificina avermelhada, até que as duas criaturas parem de se mover definitivamente. Sabendo que aquela casa estava impregnada com a maldição do livro e cheia de restos mortais profanos, a Alice pega um galão de combustível, espalha por todos os cômodos da residência dos Price e ateia fogo em tudo. Ela sai caminhando para o quintal, enquanto a velha casa do avô Benjamin explode em chamas gigantescas atrás dela, iluminando a noite escura. Mas quando ela acha que finalmente pode respirar aliviada no quintal, o cachorro Deadite surge das sombras para um último ataque. Sem hesitar, a Alice usa a adaga kandariana e crava a lâmina no animal, eliminando a ameaça de vez. Só que o destino adora pregar peças macabras nas histórias de terror. Quando a Alice está se arrastando em direção à saída da propriedade, exausta, ferida e coberta de sangue de cima a baixo, uma figura bizarra surge bloqueando o seu caminho. Era Will, o irmão mais velho que tinha sido atropelado e possuído pela Jessica logo no início do filme. O corpo dele tinha sido deixado dentro do veículo, crueldade sem tamanho, e o peso dramático aumenta infinitamente quando o filme revela que o Will era um homem violento e abusivo. A Alice já carregava o trauma físico e psicológico de anos de agressão, e agora tinha que carregar o peso de ser apontada como a assassina do seu próprio torturador. Quando Edgar, já sob a influência do demônio kandariano, canaliza todo aquele ambiente tóxico e avança contra o cachorro da família, o filme quebra uma barreira invisível. O assassinato do animal de estimação ali, no meio do jantar, não é apenas um choque gratuito. É o anúncio oficial de que as regras da civilidade foram totalmente aniquiladas dentro daquela casa. O mal não quer apenas matar o corpo, ele quer estraçalhar a sanidade mental de quem está assistindo. Outro ponto que me deixou completamente fascinado nessa produção foi a forma errática como o ritmo do filme se comporta logo após o colapso do Edgar. O Joseph e a tia pegando o carro para ir ao hospital cria uma falsa sensação de que a história vai se expandir para a estrada, que eles vão conseguir ajuda externa. Mas Evil Dead é sobre isolamento, e a estrada escura se transforma em uma armadilha ainda pior. A sequência do ataque dentro do carro em movimento é filmada de um jeito tão frenético e confuso, com a câmera colada no rosto dos atores, que você quase sente a falta de ar e o desespero do Joseph tentando desviar dos golpes do próprio pai, enquanto tenta manter o veículo na pista. A morte da tia ali dentro é rápida, violenta e sem nenhuma dignidade heróica, deixando Joseph sem outra escolha a não ser se jogar no asfalto quente e correr pela vegetação fechada como um animal caçado. Enquanto isso, o contraste com a calmaria mórbida da Alice e da Susan cavando a sepultura do cachorro no quintal da casa cria um curto-circuito na nossa cabeça. É o ritmo rápido do desespero na estrada colidindo com o ritmo lento e arrastado do luto e da ignorância na casa, preparando o terreno para o segundo ato, onde todas essas pontas soltas vão se trancar sob o mesmo teto. Olha, e se você achava que o confinamento daquelas paredes ia dar algum tipo de vantagem para as meninas que ficaram na casa, é aí que o filme mostra o quanto ele é impiedoso com as nossas expectativas. A partir do momento em que a Alice entra no quartinho de despejo do velho Benjamin, a atmosfera muda completamente. A fotografia do filme, que já vinha trabalhando com tons muito cinzentos e escuros, passa a usar um contraste de sombras que faz a casa parecer viva, como se os cantos das paredes estivessem engolindo a luz. Quando ela bota as mãos naqueles cadernos velhos, cheios de anotações feitas com uma caligrafia trêmula, você já sente aquele arrepio clássico. O espectador quer gritar para ela fechar o caderno, mas o roteiro faz o convite ao erro parecer quase natural. Uma busca desesperada por respostas no meio de um pesadelo que ninguém ali conseguia explicar. A leitura daquelas palavras em voz alta é o ponto de virada definitivo da narrativa, porque traz o horror para o nível mais cru possível. O despertar do cachorro morto no quintal
e a transformação dele em um Dedite quadrúpede é uma das coisas mais bizarras e desconfortáveis que eu já vi em toda a franquia. A forma como a criatura se move, quebrando a própria estrutura óssea para conseguir andar depois de ter sido enterrada, é um trabalho de efeitos práticos misturado com CGI, que merece todos os prêmios possíveis. O ataque dele contra Alice na cozinha não tem aquela pegada de monstros de outros filmes de Hollywood. É um ataque violento, sujo, barulhento, que quebra a louça, rasga as cortinas e deixa a nossa protagonista acuada em um nível de vulnerabilidade brutal. E bem no meio desse caos, com a Alice trancada tentando não ser despedaçada por um animal demoníaco, o Joseph ressurge dos mortos na porta dos fundos. O estado físico dele quando consegue entrar na casa dita o nível de desespero do resto do filme. Ele não é mais aquele rapaz confiante do começo. Ele chega com os olhos arregalados de pânico, o ombro deslocado, coberto de sangue da tia e da própria queda do carro. E a conversa dele com a Alice e com a Susan é cortada pelo choque de realidade mais doloroso do longa. Eles não têm tempo nem de chorar a morte da tia, porque a própria tia aparece no quintal como uma deadite completa. A maquiagem nessa cena está espetacular. Ela mantém os traços da namorada do Joseph, mas com aquele olhar gélido, o sorriso rasgado e uma postura corporal totalmente distorcida que tira qualquer traço de humanidade da personagem. A invasão da tia na sala de estar é uma verdadeira dança da morte. O roteiro aqui acerta em cheio ao colocar a possessão usando os traumas daquela família para desestabilizá-los. Ela não ataca apenas com força bruta. Ela grita frases que a tia real jamais diria, caçoa do amor do Joseph, joga na cara da Susan os abusos que o Will cometia contra a Alice e transforma a sala de estar em um picadeiro de tortura psicológica. A luta para empurrar ela para o porão é uma sequência caótica, onde o Joseph precisa engolir o próprio luto para conseguir desferir golpes contra a mulher que ele amava. Quando eles finalmente conseguem fechar a pesada porta de madeira e passar as correntes, o silêncio que se instala na casa não traz alívio nenhum. É aquele silêncio pesado de quem sabe que acabou de trancar o próprio inferno debaixo dos pés, e que as trancas de madeira são apenas uma ilusão temporária de segurança. A tensão que se instala logo após o fechamento daquela porta do porão é quase insuportável, mudando completamente a dinâmica do filme. O confinamento agora é absoluto, e o roteiro trabalha de forma brilhante a paranoia crescente entre os sobreviventes. Eles estão encurralados em uma estrutura de madeira antiga que parece ranger a cada segundo, com o som abafado dos arranhões da tia ecoando bem debaixo dos seus pés. O Joseph tenta assumir uma postura de liderança, mas o suor na testa dele e o tremor em suas mãos entregam que ele está tão apavorado quanto as mulheres. A sugestão dele de pegar as chaves e tentar correr para os carros é a única saída lógica, mas a franquia Evil Dead nunca entrega uma rota de fuga fácil. Quando eles se aproximam das janelas da frente para avaliar o terreno, a realidade lá fora se mostra ainda mais desencorajadora do que o monstro trancado no subsolo. A visão do Edgar parado no meio do quintal, sob a luz fraca da lua, é uma das imagens mais marcantes desse bloco da história. Ele não parece mais um homem idoso ou um pai de família. A possessão já começou a cobrar o seu preço físico, deixando a pele com um aspecto acinzentado e as veias saltadas, cobertas por aquela substância escura que os Deadites costumam expelir. O cachorro possuído ao lado dele cria uma barreira de guarda perfeita. O Edgar solta aquela risada cavernosa, que ecoa pelas árvores ao redor da casa, destruindo qualquer esperança de que eles pudessem simplesmente correr até os veículos e dar a partida. O isolamento é total. Eles estão cercados por um pai possuído do lado de fora e uma namorada demoníaca no porão. A decisão de recuar, reforçar os trincos das portas e arrastar os armários pesados da sala para bloquear a entrada principal é um ato de puro desespero
que transforma a antiga residência do avô em uma verdadeira tumba. É nesse cenário de desespero contido que o filme entrega um dos momentos mais perturbadores de manipulação psicológica. O silêncio da tia no porão cessa de repente, dando lugar a uma enxurrada de lamentos. O demônio para de arranhar a madeira e passa a imitar com uma precisão cirúrgica o tom de voz sofrido da tia real. Ela chora, pede perdão, diz que a dor está insuportável e que o monstro que estava dentro dela foi embora, deixando-a machucada na escuridão. Essa tática de mimetismo emocional é clássica da franquia, mas aqui ela ganha um peso dramático enorme, porque encontra o alvo perfeito, a avó Polly. A idosa, já debilitada psicologicamente pelo luto do neto Will e pelo colapso do marido Edgar, quebra diante dos apelos da garota. Movida por um instinto materno cego e desesperado de proteção, a Polly se desgarra do grupo sem que ninguém perceba no meio da penumbra do corredor e caminha até a porta trancada, desfazendo os nós das correntes e puxando o ferrolho de metal. O momento em que a tranca cai é um verdadeiro soco no estômago. A porta do porão se abre e a ilusão de fragilidade da tia desaparece em um milésimo de segundo. A Deadite avança como uma força da natureza sobre a idosa, cravando as mãos em seu corpo e puxando-a com violência para o chão do corredor. Os gritos da Polly quebram a calmaria artificial da casa, fazendo Joseph e a Alice correrem desesperadamente em direção ao som. O que se segue é uma sequência de luta corporal suja, violenta e barulhenta. A tia Deadite demonstra uma força sobre-humana, jogando Joseph contra as paredes de gesso e exigindo de forma obsessiva que eles entreguem a adaga mística do avô. A exigência repetida do monstro deixa claro para o público que as